Tá aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você se registrar no curso gratuito que eu vou dar de como combater a extrema-direita. Vamos formar aqui centenas de Thiagos dos Reis para combater a extrema-direita aí nas redes sociais. É só você clicar no link, deixe seu e-mail e seu telefone. E agora vamos falar aqui do assunto do vídeo que, olha, tá um pânico em Brasília e no Rio de Janeiro. Por quê? A polícia fez uma mega operação aí e com 4 mandados de prisão, 2 estão foragidos, mas 2 pessoas foram presas, entre elas o tio do deputado Dr. Luizinho, que é braço direito do Arthur Lira e também é ainda da base bolsonarista no Congresso Nacional. O Dr. Luizinho, essa é uma informação importante que a imprensa está omitindo, isso é omissão criminosa da imprensa, ele foi cotado aí para ser ministro da Saúde pelo Centrão. O Centrão, quando estava aí na jugular do governo Lula, fazendo todo tipo de chantagem, tentando aí emplacar ministros no governo Lula, queria o doutor Luizinho como ministro da Saúde. E o Lula fez um toma lá da cá, bateu o pé e manteve a ministra Nízia Trindade. Então é bem relevante saber isso. Ele é braço direito do Arthur Lira. O tio do doutor Luizinho foi preso aí num esquema criminoso que infectou 6 pacientes que fizeram transplante no Rio de Janeiro com HIV. Desde os anos 80, houve uma modernização aí no Brasil no sistema de transplantes, exatamente para quê? Quem tiver uma transfusão de sangue ou fizer um transplante de sangue não seja contaminado com nenhuma doença. Pela primeira vez na história, tivemos aí contaminação por HIV, porque o senhor deputado bolsonarista Dr. Luizinho contratou um laboratório da família dele, o laboratório é do tio dele e do primo dele. Esse laboratório fazia de tudo aí para cortar os gastos, os custos, e então eles passaram a assinar laudos falsos. E aí eles nem sequer faziam direito o exame para saber se os órgãos que eram transplantados pelo SUS, ou seja, era a pessoa ficava na fila do transplante, fazia o transplante pelo SUS, coisa do governo do estado do Rio de Janeiro, do Cláudio Castro, esses órgãos eram transplantados na sorte. Se tivesse alguma doença, a pessoa ia pegar a doença junto. No caso, 6 pessoas, um dos pacientes morreu, tá? Então, desses 6 pacientes, um morreu. E elas tiveram aí transplantes de órgãos com HIV. Lembremos, o Dr. Luizinho foi nomeado secretário de Saúde do Rio de Janeiro pelo governador bolsonarista Cláudio Castro, que não estaria no cargo se ele não fosse apoiado por Jair Bolsonaro. Então, esse é um escândalo do Cláudio Castro, do bolsonarismo e do deputado Luizinho. A Globo também não cita o Cláudio Castro. Eu vi aí entrevistas, vi inúmeras matérias aqui antes de fazer o vídeo, antes de fazer o outro vídeo sobre o assunto. O Cláudio Castro é omitido. Parece que o Rio de Janeiro não tem governador. Você consegue imaginar se fosse um governador do PT e aí o secretário de saúde fosse um deputado do PT e aí ele contratasse o laboratório a peso de ouro, pagou 11 milhões para o laboratório, sem necessidade. O Rio de Janeiro tem laboratório público, não precisava contratar o laboratório. Aí ele contrata a peso de ouro o laboratório do primo dele e do tio dele, que são sócios, e aí infecta a pessoa, sendo que um paciente morreu. Você consegue imaginar o tamanho do escândalo? Eu acho que o Jornal Nacional não ia acabar. Ia começar às 8h30 da noite até agora, 7, 8, 9, 10 da manhã, o Jornal Nacional. Iam ligar o Lula, não tenha dúvida de que iam aparecer o cara do Lula, mesmo sem ter nada a ver com ele. Ia ter a cara do governador, iam fazer de maneira que o governador não ia nem conseguir sair de casa. Mas como é o Cláudio Castro, bolsonarista, ele não é nem citado nas matérias. O doutor Luizinho ainda é citado, mas a parte super relevante de que ele é braço direito do Arthur Lira e de que queriam impor esse cara como ministro da Saúde, imagina o quanto ele ia roubar. Isso aí também é omitido pela imprensa. Enfim, o tio dele foi preso, tem foto aqui do tio dele sendo levado aqui pela polícia, ó. E foi preso também este senhor aqui, que é o Evanilson, que é quem assinava os laudos. O Evanilson prestou depoimento aí à Polícia Federal e delatou todo mundo. O Evanilson não quis saber não, ele delatou absolutamente todo mundo. Falou que, olha, queriam cortar custo mesmo, tá aqui o tio do Dr. Luizinho, queriam cortar custo de qualquer maneira e que os controles nas máquinas que faziam exames nos órgãos eram diários. Porém, no fim do ano passado, a chefe do laboratório, essa não tem ainda mandado de prisão, mas já terá, ela mandou que os controles fossem feitos semanalmente. Então, uma vez por semana. E aí ele ali falou, o Evanilson, o seguinte, olha, o que acontece é que aí algumas amostras, alguns materiais químicos ficam uma semana lá na máquina e aí vão se deteriorando. E aí é óbvio que os exames podem ter erro. Então ele sabia que podia ter erro, mas mesmo assim ele assinava o laudo, não denunciou
Também tem mandado de prisão contra uma outra que trabalhava, uma mulher que trabalhava no laboratório, Jaqueline, que deu entrevista para a Rede Globo, e ela disse que ela só ela assinava os laudos, mas que a função dela era só conferir se tinha erros de digitação. Porém, o laboratório mostrou mensagens dizendo que ela se apresentava como biomédica. E ela deu um número de CRM falso que não era dela. E o laboratório não conferiu também. Não estava nem aí. Não estavam nem aí. O importante era pegar e roubar dinheiro público. Pois bem, agora o que estão temendo aí, principalmente lá em Brasília, é que tenha delação. Por quê? Porque vai começar em determinado momento da investigação, vão começar a pensar o seguinte, peraí, mas por que o Rio de Janeiro tendo laboratórios aí com excelência que nunca deram problema, por que o governo Cláudio Castro e o secretário aí, doutor Luizinho, que depois nomeou foi ele o responsável pela nomeação da atual secretária, por que eles contrataram um laboratório por 11 milhões de reais? Esse laboratório também já ganhou mais 8 milhões aí da administração. Aí você fala, por quê? Você tem já quem faça o serviço. Se não for roubo de dinheiro público, eles vão pegar um serviço que poderia ser feito num laboratório público por um preço tal, e eles vão cobrar aí 10 vezes mais para que seja feito na rede privada dos familiares do então secretário de saúde. Olha, a hora que os sócios que não são parte da família começarem a delatar, aí a coisa vai ficar feia para o senhor doutor Luizinho e para o Cláudio Castro. O Cláudio Castro estava aí tendo uma semana um pouquinho melhor, porque na semana passada o bandidão André Mendonça salvou, pelo menos parcialmente, aí, temporariamente, o Cláudio Castro de uma investigação da Polícia Federal que chegou a indiciar ele, o irmão dele e outros aí por roubo de dinheiro público. O Cláudio Castro foi delatado aí com várias provas em depoimento aí na Polícia Federal, e o André Mendonça, ele cancelou a delação. O André Mendonça fez com que o depoimento que delatou o Cláudio Castro fosse cancelado, porque, segundo o André Mendonça, o Cláudio Castro deveria ter sido avisado que ele foi delatado. Eu nunca vi uma coisa dessa. Tem que avisar o cara que ele vai ser delatado. Pois bem, aí o André Mendonça usou qualquer desculpa, né? No STF os ministros fazem o que querem, essa é a verdade. E a investigação da Polícia Federal dos roubos de dinheiro público do Cláudio Castro vai ter que não recomeçar, mas vai ter que voltar para a estaca em que estava antes da delação. Eles têm todas as provas, ele deixou um monte de vestígio, sim, mas a delação tornava a denúncia o indiciamento muito mais robusto. O problema é que o André Mendonça segue sendo o relator e o André Mendonça é bandidão assim com o Bolsonaro. Para quem não sabe, o Cláudio Castro se reuniu com o André Mendonça no final de agosto. Então, quer dizer, ele se reúne com o cara que vai julgar ele mesmo e o cara o inocenta. Antes disso, foi tornado público. Em março, Cláudio Castro se reuniu com o Bolsonaro e pediu para o Bolsonaro ligar para o André Mendonça salvá-lo. Quer dizer, é bandidagem pura. É o Bolsonaro ligando para o outro, aí o outro fala, então vem aqui. Imagina quanto não rola aí nesses encontrinhos aí. Se o cara roubou tanto dinheiro público, alguma parte ele deve dividir com quem o salva na justiça, né? Pois bem, agora tem outro caso e aí vamos ver quem vai ser o relator no STF. Por enquanto, tem a investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas a Polícia Federal também abriu investigação quanto a isso. Então, prepara aí Cláudio Castro e doutor Luizinho. Isso vai chegar no Procurador-Geral da República porque envolve um deputado federal. E aí, chegando lá, vão sortear um ministro no STF. Aí eu falo, na questão da sorte. Se cai aí num Zanin, num Flávio Dino, num Alexandre de Moraes, em algum ministro aí honesto, aí a gente sabe que vai dar ruim pro Cláudio Castro. Agora, se cai num André Mendonça, num Cássio Nunes, numa Carmen Lúcia, aí a gente sabe que não vai dar em nada. O André Mendonça e o Cássio Nunes não tem nem vergonha na cara. A Carmen Lúcia, ela é tão ruim quanto esses dois, talvez até pior. Porque o André Mendonça e o Cássio Nunes, a gente sabe o que esperar deles. A Carmen Lúcia não. Ela fala uma coisa no discurso e faz outra nas atitudes dela. A Carmen Lúcia é fascista tanto quanto esses dois aí, tá? Então se cair num desses três aí, a gente sabe que a chance de dar em alguma coisa ruim pro Cláudio Castro e pro doutor Luizinho é pequena, bem pequena. Agora, se cair numa ala do STF ali, que é mais, que vai pra cima, aí a coisa fica feia. Vamos ver aí em quem vai cair essa investigação, mas o caso é o seguinte, transplantaram aí órgãos com HIV, primeiro, a pessoa que precisa de um transplante de órgão, não é porque ela tá bem de saúde.
Quem tá bem de saúde não chega e fala, vou transplantar aqui um rim novo, não tô gostando do meu, vou transplantar um rim novo, bebi muito ontem, vou trocar o meu fígado. Ninguém. A pessoa que vai porque tá doente. Aí pega uma pessoa doente debilitada, recebe um órgão novo. Quando a pessoa recebe um órgão novo, tem uma chance do corpo rejeitar o órgão. Então a pessoa que recebe um órgão novo, ela precisa tomar remédios para baixar a sua imunidade. Porque se a imunidade estiver alta, o que acontece é que a imunidade alta tende a rejeitar o órgão. Falou, isso aqui não é do corpo, sai, sai. Então tem que baixar a imunidade por um bom tempo. Aí essa pessoa fica suscetível a pegar doenças. Então é uma situação bem difícil para a pessoa que recebe um novo órgão por alguns meses. Se essa pessoa recebe um órgão e se contamina com HIV, a AIDS, é uma doença que exatamente ela acaba com a imunidade da pessoa. Se a pessoa já está tomando remédio para ferrar sua imunidade, aí ela pega um vírus que acaba com a imunidade, a pessoa fica ferrada. Provavelmente por isso que um paciente morreu. Agora a polícia está investigando sobre quais circunstâncias morreu esse paciente aí. Quer dizer, é gravíssimo, é muito ruim para a pessoa. Alguns falam, eu vi, cheguei até a ver comentários aí nas redes sociais de gente falando, mas hoje em dia tem cura, é só tomar lá o coquetel pra AIDS, a pessoa vive aí até os 90 anos, até os 100 anos, sem problema. Hoje em dia não é mais que a pessoa que tem HIV é uma sentença de morte e tal. A pessoa teve um órgão transplantado, não dá para ela ficar tomando o remédio. Exatamente, ela não pode tomar o remédio que aumenta a imunidade porque ela acabou de ter um órgão transplantado. Se ela toma um remédio para HIV, a chance do corpo rejeitar o órgão, mesmo alguns meses depois, é gigantesca. Veremos aí o que vai acontecer. Eu peço a sua inscrição no canal. Quem não se inscreveu, aqui embaixo se inscreve no canal e inscreva-se também no curso de como combater a extrema-direita nas redes sociais.